Albert Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Ficou tão perturbado com essa ideia que passou os últimos 20 anos da sua vida tentando provar que ela estava errada. Ele estava errado. Imagine duas partículas, dois elétrons, dois fótons, dois átomos. Você as deixa interagir por um momento, depois as separa. Pode colocá-las em lados opostos de uma sala, de uma cidade, de um continente, de um planeta. Em 2017, cientistas chineses colocaram partículas entrelaçadas em lados opostos de 1.200 quilômetros, usando o satélite Mícius. Então você mede uma delas. E no exato instante em que você mede, não com uma fração de segundo de atraso, não com o tempo que a luz levaria para percorrer a distância, mas exatamente no mesmo instante, a outra partícula assume um estado definido, correlacionado com a primeira, como se soubesse o que aconteceu. 1.200 quilômetros, zero atraso, não existe sinal que viaje entre elas, não existe fio, não existe comunicação no sentido convencional da palavra. A física clássica não tem explicação para isso. E os experimentos que verificaram esse fenômeno ao longo de 40 anos, experimentos cada vez mais precisos, cada vez mais difíceis de contestar, confirmam que é real. O entrelaçamento quântico existe e a física não sabe por quê, mas há uma ideia nascida na interseção da física quântica, da ciência da computação e da filosofia que dá uma resposta perturbadora, uma resposta que, quanto mais você pensa, mais difícil fica de descartar. E se o entrelaçamento não é uma anomalia da física? E se é uma característica da arquitetura? E se o universo funciona como um programa de computador? Se o entrelaçamento quântico é a prova de que duas partículas podem estar conectadas não através do espaço, mas através de algo mais profundo. O código que gera o espaço, ao final deste material você entenderá por que o entrelaçamento quântico é a coisa mais estranha e mais bem documentada da física moderna. Porque Einstein estava errado ao tentar explicá-lo com variáveis ocultas e porque algumas das mentes mais rigorosas da física contemporânea estão chegando a conclusões que soam mais com filosofia do que com ciência. O espaço não é o que pensamos, é uma interface, e o entrelaçamento é a falha no código. E a pergunta que plantamos aqui no início, e a qual voltaremos no final, é esta: se duas partículas entrelaçadas se comportam como um único objeto, independente da distância, o que isso nos diz sobre a natureza do espaço? O espaço é real ou é apenas uma ilusão conveniente para observadores dentro do sistema, se é a primeira vez que você está aqui? Inscreva-se agora. Este canal fala sobre o que a física nos diz sobre a natureza da existência. Não um livro-texto, não uma aula, uma conversa sobre o que está além do óbvio. 1927, Solvay, Bélgica, a Conferência de Solvay reuniu os maiores físicos do mundo para debater a mecânica quântica, a nova teoria que estava revolucionando a física, mas que ninguém entendia completamente. Einstein estava lá, Bohr estava lá, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Pauli, uma concentração de inteligência raramente vista na história da humanidade. E a maioria deles estava profundamente perturbada. A mecânica quântica dizia coisas impossíveis. Dizia que partículas não têm posição definida até serem medidas, que existem em superposição de vários estados simultaneamente. Dizia que a medição de uma partícula entrelaçada afeta instantaneamente o estado de outra partícula, independentemente da distância. Einstein não aceitou. Para Einstein, isso era inaceitável por uma razão fundamental. Violava a relatividade.
A relatividade diz que nada pode se mover mais rápido que a luz. Uma influência instantânea a qualquer distância seria, em algum sistema de referência, uma influência que viaja para o passado. Einstein passou os anos seguintes tentando encontrar o erro na mecânica quântica. Em 1935, junto com Boris Podolsky e Nathan Rosen, publicou o artigo que se tornaria um dos mais citados da história da física. O artigo ficou conhecido como o paradoxo IPPR, iniciais dos sobrenomes dos três autores. O argumento era elegante. Imagine duas partículas que interagem e depois se separam. Se a mecânica quântica está certa, medir o estado de uma determina instantaneamente o estado da outra, mas se as partículas estão muito distantes, essa determinação instantânea viola a localidade. A ideia de que o que acontece aqui não pode afetar instantaneamente o que acontece lá. A conclusão de Einstein: a mecânica quântica é incompleta. As partículas devem ter variáveis ocultas, propriedades que já existiam antes da medição, mas que a teoria não descreve. Como um par de luvas que você coloca em duas malas separadas. Quando você abre uma mala e vê a luva da mão esquerda, sabe imediatamente que a outra mala contém a luva da mão direita. Não há nenhuma magia. A informação estava lá desde o início. Niels Bohr respondeu que o argumento de Einstein estava baseado em uma suposição errada, que as propriedades das partículas existiam antes da medição. A mecânica quântica diz que não existem. A medição não revela uma realidade pré-existente. Ela cria a realidade. O debate durou décadas, sem resolução. Einstein morreu em 1955, ainda convicto de que a mecânica quântica estava incompleta, mas em 1964, um físico irlandês chamado John Bell encontrou uma forma de testar quem estava certo, não filosoficamente, matematicamente, experimentalmente. E o teste mudou tudo. Bell percebeu algo sutil, mas crucial. Se Einstein estivesse certo, se as partículas realmente tivessem variáveis ocultas que determinavam seus estados antes da medição, então as correlações entre partículas entrelaçadas obedeceriam a certos limites matemáticos. Esses limites ficaram conhecidos como as desigualdades de Bell. Se as correlações observadas fossem maiores que esses limites, então variáveis ocultas locais eram impossíveis. O entrelaçamento era genuinamente não local. A questão era: as correlações observadas nos experimentos violam as desigualdades de Bell. Para responder a essa pergunta, alguém precisava fazer os experimentos. Antes dos experimentos, precisamos entender o que o entrelaçamento é mecanicamente, porque sem entender isso, não dá para apreciar porque é tão perturbador. Segura uma caneta, fecha os olhos. Agora, imagine que você pode tornar a cor da caneta indefinida, nem azul nem vermelha, mais uma superposição de ambas. Quando você abrir os olhos e olhar, ela escolherá uma cor, mas enquanto estiver com os olhos fechados, ela é, de certa forma, as duas cores ao mesmo tempo. Isso é superposição quântica. Para partículas subatômicas, elétrons, fótons, átomos, a superposição não é uma analogia, é literal. Um elétron pode estar em superposição de spin para cima e spin para baixo simultaneamente. Spin é uma propriedade quântica que, quando medida, sempre dá um de dois resultados, para cima ou para baixo. Mas antes da medição, o elétron não tem um valor definido, se está em ambos os estados ao mesmo tempo. Isso já é estranho, mas fica mais estranho quando dois elétrons interagem. De certa forma, eles podem se entrelaçar. Isso significa que seus estados quânticos ficam correlacionados.
não independentes, mas parte de um único estado quântico combinado. Matematicamente, você não pode descrever cada elétron separadamente. Só pode descrever o sistema como um todo. Agora você separa os dois elétrons, coloca um aqui, outro do outro lado do mundo e mede o spin do primeiro. Você obtém, digamos, spin para cima. No mesmo instante, não com atraso, não após um sinal viajar, o segundo elétron do outro lado do mundo tem spin para baixo, com certeza, sem ambiguidade. A pergunta é: como o segundo elétron sabe que o primeiro foi medido como spin para cima? 3 respostas possíveis. Primeira, o segundo elétron sempre teve spin para baixo. Só não sabíamos, os estados eram predeterminados desde a separação. Isso é a posição de Einstein, variáveis ocultas. Segunda, existe um sinal que viaja entre os elétrons, determinando o estado do segundo quando o primeiro é medido, mas esse sinal teria que viajar mais rápido que a luz, o que viola a relatividade. Terceira, o espaço entre os dois elétrons não é relevante. Eles são, de alguma forma, o mesmo objeto. A separação espacial é uma ilusão. O teorema de Bell eliminou a primeira opção de forma experimental. As variáveis ocultas, se existirem, não podem ser locais. Teriam que ser não locais, o que praticamente equivale a dizer que não existem, no sentido que Einstein entendia. A segunda opção viola a relatividade de forma que cria paradoxos causais. Resta a terceira. E a terceira é profundamente inquietante. O espaço não é o que pensamos, é uma interface e o entrelaçamento é a falha no código. 1981, Orsay, França, Alain Aspect. É um jovem físico francês que decidiu fazer algo que a maioria dos físicos achava desnecessário. Testar as desigualdades de Bell experimentalmente. Não porque duvidava do resultado, mas porque na ciência duvida-se até que se prove. Aspect construiu um aparato experimental que gerava pares de fótons entrelaçados e os enviava em direções opostas para detectores separados. Os detectores mediam a polarização dos fótons, uma propriedade análoga ao spin, mas para partículas de luz. Então comparava as correlações. O resultado foi publicado em 1982. As correlações violavam as desigualdades de Bell, não por uma margem pequena, por uma margem que tornava as variáveis ocultas locais praticamente impossíveis. Einstein estava errado, mas os críticos levantaram objeções. O experimento tinha lacunas técnicas que permitiam, em teoria, explicações alternativas. A principal chamava-se brecha da localidade. Os dois detectores estavam próximos o suficiente para que, em princípio, um sinal viajando à velocidade da luz pudesse coordenar os resultados. Aspect refinou o experimento para fechar essa brecha. Os detectores mudavam de configuração aleatoriamente durante o experimento, mais rápido do que a luz poderia viajar entre eles. O resultado foi o mesmo. Nas décadas seguintes, Anton Zeilinger, físico austríaco que receberia o Prêmio Nobel em 2022 por esse trabalho, fechou cada uma das brechas restantes. Em 2015, um experimento de teste de Bell sem brechas foi realizado por grupos independentes em 3 países simultaneamente. Todas as brechas fechadas, todas as alternativas eliminadas. O resultado foi o mesmo. O entrelaçamento é real. As correlações são genuinamente não locais. Variáveis ocultas locais são impossíveis. O que isso significa? Significa que quando você mede uma partícula entrelaçada aqui, algo sobre a outra partícula, lá seja onde for, muda instantaneamente. Não há sinal, não há mecanismo, não há explicação dentro da física convencional, há apenas o fato. E o fato é este: o universo tem conexões que ignoram o espaço.
Isso deveria nos perturbar mais do que nos perturba. Em 2017, a China lançou algo que mudou a conversa sobre entrelaçamento quântico de laboratório para realidade. O satélite Missius, nomeado em homenagem a um filósofo chinês do século V, antes da Era Comum, era um experimento voando no espaço. Sua missão, criar pares de fótons entrelaçados e enviá-los para estações em Terra, separadas por distâncias cada vez maiores. A distância máxima alcançada 1.200 quilômetros. Imagine a escala disso. 1.200 quilômetros é a distância de São Paulo a Buenos Aires, de Lisboa a Berlim. Uma partícula enviada para um ponto, outra partícula enviada para outro ponto, 1.200 quilômetros distante. E as correlações entre elas, as correlações que violam as desigualdades de Bell permanecem intactas, zero atraso, zero degradação, como se a distância não existisse. O experimento do satélite Missius foi importante por duas razões. Primeiro, demonstrou que o entrelaçamento sobrevive a distâncias enormes. Não é um efeito frágil que desaparece quando os objetos estão longe. A conexão persiste. Segundo, tornou o entrelaçamento não apenas um fenômeno de laboratório, mas uma tecnologia potencial. Comunicações quânticas, computação quântica distribuída, criptografia quântica baseada em entrelaçamento. A China investiu bilhões de dólares nessa tecnologia porque acredita que é o futuro da comunicação segura. Mas, para os físicos teóricos, o resultado do Missius levantou uma questão ainda mais profunda. Se o entrelaçamento persiste a 1.200 quilômetros, por que não persiste a 1 bilhão de quilômetros? Por que não a 1 trilhão? Por que não a qualquer distância? A teoria diz que não existe limite. Duas partículas entrelaçadas permanecem entrelaçadas independentemente da distância. Em princípio, para sempre, a qualquer separação. Isso significa que duas partículas que interagiram um segundo após o Big Bang e que desde então se separaram por bilhões de anos-luz, ainda estão entrelaçadas hoje. O universo inteiro está tecido com conexões que ignoram o espaço. E a física não sabe o que fazer com isso. O espaço não é o que pensamos, é uma interface, e o entrelaçamento é a falha no código. Em 2013, dois dos físicos teóricos mais importantes do mundo publicaram uma conjectura que sacudiu a física teórica. Juan Maldacena, argentino, professor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, autor da correspondência que é a formulação matemática mais importante do princípio holográfico. Leonard Susskind, americano, professor de Stanford, um dos principais arquitetos da teoria das cordas, propuseram algo extraordinário. IR igual a EPR. IR é a abreviação de Einstein-Rosen, um artigo de 1935 em que Einstein e Nathan Rosen descreveram o que hoje chamamos de buraco de minhoca, uma conexão geométrica entre duas regiões do espaço-tempo, uma espécie de atalho topológico que conecta dois pontos do espaço que de outra forma seriam distantes. E PR é a abreviação do paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen, o mesmo paradoxo que discutimos antes sobre partículas entrelaçadas e a ação fantasmagórica à distância. Maldacena e Susskind propuseram que esses dois fenômenos, aparentemente sem nenhuma relação entre si, são a mesma coisa. Entrelaçamento quântico entre duas partículas é equivalente a um buraco de minhoca microscópico entre elas, não metaforicamente, matematicamente. Se você tem duas partículas entrelaçadas, existe uma conexão geométrica entre elas no espaço-tempo, uma estrutura que as liga independentemente da distância espacial. Quando você mede uma e a correlação com a outra parece instantânea,
é porque a conexão não passa pelo espaço, passa pelo buraco de minhoca. Isso é profundamente perturbador, por várias razões. Primeiro, implica que o espaço não é fundamental. O que chamamos de distância é uma propriedade emergente de algo mais profundo, e isto é estrutura de entrelaçamento quântico entre os constituintes fundamentais da realidade. O espaço não existe antes do entrelaçamento. O espaço emerge do entrelaçamento. Segundo, implica que a geometria do espaço-tempo, a coisa que Einstein descreveu com a relatividade geral, a coisa que governa a gravidade e o movimento dos planetas, emerge de relações de informação quântica entre partículas. A gravidade não é fundamental. O espaço não é fundamental. O que é fundamental é a informação. Terceiro, e mais perturbador para a hipótese da simulação. Se o espaço emerge do entrelaçamento, então distância é uma propriedade do sistema computacional que gera o espaço, não uma propriedade do que está sendo simulado. Em um videogame, dois personagens podem estar longe um do outro dentro da narrativa do jogo, mas na memória do computador, os dados que descrevem os dois personagens podem estar armazenados na mesma região. A distância dentro do jogo não corresponde à distância entre os dados no computador. O entrelaçamento quântico poderia ser exatamente isso. Duas partículas entrelaçadas são o mesmo objeto na memória do sistema que gera o universo. A distância entre elas é uma propriedade do espaço simulado, não da estrutura de dados real. Quando você mede uma partícula e a outra instantaneamente assume um estado correlacionado, isso não é ação à distância, não é comunicação mais rápida que a luz, é o sistema acessando um único objeto de memória e revelando seu estado em dois pontos do espaço simulados simultaneamente. É exatamente como um jogo de computador funcionaria se dois personagens fossem instâncias do mesmo objeto na memória do jogo. O espaço não é o que pensamos, é uma interface, e o entrelaçamento é a falha no código. Chegamos ao território onde a física se torna filosofia, onde as equações não são mais suficientes e as perguntas ficam maiores do que as respostas. Há três formas de interpretar o que o entrelaçamento nos diz sobre a realidade. A primeira interpretação é a de Copenhague, a interpretação dominante da mecânica quântica por quase 100 anos. Ela diz: não tente entender o que está acontecendo de verdade. A mecânica quântica é uma receita para calcular probabilidades de resultados de medições. O que acontece entre as medições não tem sentido físico. Pare de fazer perguntas sobre a realidade subjacente. Para os físicos práticos, essa posição é funcional. As previsões são precisas. O que mais você quer? Para os filósofos e para os físicos que se recusam a parar de perguntar, insatisfatório. É como dizer que o mapa é o território. A segunda interpretação é a de David Bohm, um físico brilhante que desenvolveu uma teoria de variáveis ocultas não locais nas décadas de 50 e 60. Bohm propôs que existe uma ordem implicada, uma realidade subjacente não local, holística, na qual tudo está conectado. O espaço tridimensional que experimentamos é a ordem explicada, a projeção da ordem implicada em uma forma que observadores como nós podem perceber. O entrelaçamento nessa visão é uma janela para a ordem implicada, uma prova de que, no nível fundamental, as partículas entrelaçadas nunca estiveram realmente separadas. A terceira interpretação é a que a hipótese da simulação propõe e é a mais concreta em termos de mecanismo. Em um programa de computador, dois objetos podem estar distantes dentro do espaço simulado, mas armazenados adjacentemente na memória.
Uma instrução que modifica o estado de um objeto pode, simultaneamente, em termos de tempo de processamento, modificar o estado do outro. Não porque existe um sinal entre eles, porque são o mesmo objeto na memória. O entrelaçamento quântico é isso. Isso é uma trapaça? Depende do que você chama de trapaça. Se você está dentro do jogo e acredita que o espaço é real e que a distância é fundamental, então, sim, dois objetos que se influenciam instantaneamente, sem sinal aparente, são uma violação das regras do jogo. Se você está fora do jogo, se você é o programador ou um observador com acesso à estrutura de dados, então não há trapaça. Há apenas arquitetura. O entrelaçamento não viola a física, revela algo mais profundo do que a física. John Wheeler, o físico que cunhou o termo buraco negro, passou os últimos 20 anos da sua vida convicto de que o universo é participatório, que observadores não apenas observam o universo, que participam da sua criação, que o ato de medir traz a realidade para a existência. Chamou isso de it from bit. A existência emerge da informação. A realidade não é feita de matéria que gera informação. Ime é feita de informação que gera a aparência de matéria. E o entrelaçamento é a evidência mais perturbadora dessa afirmação. Duas partículas, um estado, dois pontos no espaço, uma única realidade na memória. O espaço não é o que pensamos, é uma interface. E o entrelaçamento é a falha no código. Voltamos à pergunta do início. Se duas partículas entrelaçadas se comportam como um único objeto independente da distância, o que isso nos diz sobre a natureza do espaço? A física responde: o espaço pode ser emergente, pode ser uma propriedade que surge de relações de informação quântica, de entrelaçamento entre os constituintes fundamentais da realidade. O espaço não é a tela, é o que aparece na tela. Isso é perturbador, mas a espiral não para aqui. Se o espaço é emergente, se distância é uma construção que surge de relações de informação, então o que mais é emergente? O tempo. A relatividade geral já nos diz que espaço e tempo estão intimamente conectados. Se um é emergente, o outro provavelmente também é. E se o tempo é emergente, se o passado e o futuro são propriedades de uma interface e não da realidade subjacente, então toda a física da causalidade, da termodinâmica, da evolução precisa ser reconsiderada. Mais fundo, se o entrelaçamento é uma conexão que existe abaixo do espaço, se existe uma estrutura não local que gera o espaço como propriedade emergente, então os observadores dentro do sistema têm acesso apenas à projeção. Só vem o espaço, não vem a estrutura, mas às vezes em experimentos cuidadosamente montados com aparatos criogênicos e detectores de fóton único, a estrutura vaza. O entrelaçamento aparece como uma anomalia no comportamento do espaço, uma falha no código, uma janela para a arquitetura. E a pergunta final só se ime maior do que todo este material. Se o universo é um sistema de informação, mostre se o espaço é emergente, se o tempo é emergente, se a matéria é informação. Então, o que é a consciência? Uma das propriedades emergentes, o observador dentro do sistema que dá sentido ao espaço e ao tempo, ou algo mais fundamental? Wheeler passou 20 anos convicto de que consciência e realidade são inseparáveis, que o universo não existe independentemente dos observadores que o medem, que a questão não é como a consciência surge da matéria, mas como a matéria surge do ato de observar. Se Wheeler estava certo, se a consciência não é apenas um produto do universo, mas uma condição para a existência do universo,
Então a pergunta sobre o entrelaçamento não é apenas uma pergunta de física, é uma pergunta sobre quem somos. O espaço não é o que pensamos, é uma interface e o entrelaçamento é a falha no código. E talvez, apenas talvez, encontrar essas falhas seja a única forma que temos de ver além da interface. Erwin Schrödinger, o físico austríaco que ficou famoso pelo gato que está simultaneamente vivo e morto, foi o primeiro a dar um nome ao fenômeno que Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância. Em 1935, o mesmo ano do paradoxo EPR, Schrödinger publicou um artigo em alemão que introduziu a palavra Verschränkung, entrelaçamento, não como uma metáfora, como uma descrição técnica de um estado quântico que não pode ser descrito como a soma de estados independentes de dois sistemas separados. Schrödinger estava mais perturbado pelo entrelaçamento do que pelo gato. O gato é um paradoxo de interpretação, uma ilustração do absurdo da superposição quântica em escala macroscópica, mas o gato permanece em uma caixa. O gato não tem conexões instantâneas com outro gato em outro lado do mundo. O entrelaçamento, sim. Schrödinger escreveu: eu não chamaria de mas de o traço característico da mecânica quântica, aquele que força toda a nossa divergência com a mecânica clássica, não o traço. Por que Schrödinger estava tão perturbado? Porque o entrelaçamento viola algo que parecia óbvio, que dois sistemas fisicamente separados podem ser descritos independentemente, que o que acontece aqui não afeta instantaneamente o que acontece lá. Essa ideia tem um nome na física: separabilidade. E o entrelaçamento a viola fundamentalmente. Dois sistemas entrelaçados não são dois sistemas. São um sistema com duas manifestações espaciais. E se o universo inteiro nasceu de um único estado quântico, o Big Bang, e se o entrelaçamento persiste indefinidamente, então, em algum sentido, o universo inteiro ainda é um único sistema, separado na aparência, conectado na profundidade, como um holograma em que cada fragmento contém informação sobre o todo. Há algo sobre o entrelaçamento que a física descobriu e que capturou a imaginação popular de forma quase perigosa: a teleportação quântica. Em 1993, um grupo de físicos, incluindo Charles Bennett, da IBM, demonstrou matematicamente que o entrelaçamento permite algo que parece impossível: transferir o estado quântico de uma partícula para outra partícula distante, sem que a partícula original se mova. Em 1997, Anton Zeilinger e sua equipe realizaram o experimento pela primeira vez. A teleportação quântica funciona assim: você tem uma partícula A cujo estado quântico quer transferir. Você tem um par de partículas entrelaçadas B e C. B está com você, C está com o destinatário. Você faz uma medição especial em A e B juntas. Esse ato de medição destrói o estado de A. Você não pode copiar um estado quântico sem destruí-lo, mas os resultados da sua medição, comunicados por canal clássico ao destinatário, permitem que ele execute uma operação específica em C. E C assume exatamente o estado que A tinha. O estado quântico foi teleportado de A para C, mas nenhuma informação viajou mais rápido que a luz. A teleportação requer o canal clássico para comunicar os resultados da medição. Sem esse canal, o destinatário não sabe qual operação executar em C. A correlação é instantânea. A comunicação não é. Do ponto de vista da hipótese da simulação, a teleportação quântica é reveladora. Ela mostra que o estado quântico, se a informação que descreve uma partícula, pode ser transferido para um local completamente diferente
usando o entrelaçamento como canal. A partícula permanece onde está, a informação aparece em outro lugar. Isso sugere que, na realidade fundamental, o que importa não é a posição no espaço, é o estado de informação. A partícula não é o ponto no espaço. A partícula é o padrão de informação. E padrões de informação podem existir em localizações que não correspondem a nenhuma posição no espaço simulado. Uma objeção óbvia se apresenta. Se o entrelaçamento é tão fundamental, por que não vemos objetos macroscópicos, cadeiras, pessoas, planetas, se comportando de forma entrelaçada? A resposta é a decoerência. Sistemas quânticos são frágeis. Qualquer interação com o ambiente, qualquer fóton que colide com a partícula, qualquer campo eletromagnético que a atravessa, qualquer vibração térmica, pode medir o sistema e colapsar a superposição. Esse processo chama-se decoerência e acontece incrivelmente rápido para objetos macroscópicos. Para um elétron isolado em vácuo, o tempo de decoerência pode ser longo o suficiente para realizar experimentos. Para um objeto do tamanho de uma bactéria, é da ordem de décimos de segundo. Para um objeto do tamanho de uma bola de futebol, é praticamente instantâneo. Isso explica por que o mundo macroscópico parece clássico. Não porque a mecânica quântica não se aplica, ela se aplica a tudo, mas porque a decoerência acontece tão rápido que nunca observamos os efeitos quânticos em escala macroscópica. Mas a decoerência tem uma implicação que merece atenção. A decoerência não destrói o entrelaçamento, ela o distribui pelo ambiente. O sistema quântico torna-se entrelaçado com os bilhões de partículas ao seu redor. E o entrelaçamento se torna indetectável na prática, mas permanece presente na teoria. O universo não perde entrelaçamento, ele acumula entrelaçamento. Cada interação entre partículas gera novas correlações quânticas. Ao longo de 13 bilhões e 800 milhões de anos, o universo se tornou uma rede incrivelmente complexa de entrelaçamentos, bilhões de partículas conectadas por correlações que remontam ao Big Bang. E nós vivemos dentro dessa rede sem perceber. David Bohm era um físico brilhante que tinha o azar de suas ideias serem muito à frente do tempo. Suas ideias sobreviveram a ele. Bohm propôs que a realidade tem dois níveis: a ordem explicada, o mundo que observamos com partículas, espaço, tempo, localidade, e a ordem implicada, uma realidade subjacente, não local, holística, na qual tudo está profundamente conectado. A ordem implicada não tem partes separadas, não tem aqui e lá. É um todo indivisível a partir do qual a ordem explicada emerge como uma projeção. O entrelaçamento, na visão de Bohm, é uma janela para a ordem implicada, uma prova de que no nível fundamental as partículas entrelaçadas nunca estiveram separadas. A separação que percebemos, a distância no espaço, é uma propriedade da ordem explicada, não da realidade fundamental. Bohm usou a metáfora do holograma. Em um holograma, cada fragmento da placa contém informação sobre a imagem inteira. Se você fragmentar o holograma, cada pedaço ainda projeta a imagem completa, com menos resolução, mas completa. O universo poderia funcionar assim. Cada região do espaço contém informação sobre o todo. A ideia de Bohm foi marginalizada durante décadas, mas o princípio holográfico que emergiu da física de buracos negros nas décadas de 90 e 2000 recuperou a essência da intuição de Bohm em forma matematicamente rigorosa. Toda informação de um volume tridimensional pode ser codificada em sua superfície bidimensional. O volume emerge da superfície. O espaço tridimensional emerge de uma estrutura bidimensional de informação. O espaço não é fundamental, é emergente.
e o entrelaçamento é a evidência disso. Vamos supor por um momento que a hipótese da simulação está correta, que o entrelaçamento realmente é uma conexão através da memória do sistema, não através do espaço. O que muda? Para a física do dia a dia, nada. As equações continuam funcionando, as previsões continuam se confirmando. O físico que vai ao laboratório na manhã seguinte tem exatamente os mesmos instrumentos, as mesmas equações, os mesmos resultados, mas as perguntas mudam. Não perguntamos mais como duas partículas se comunicam instantaneamente através do espaço. Perguntamos qual é a estrutura de memória do sistema que gera o espaço, quais são as regras de acesso a essa memória. A criptografia quântica já explora o entrelaçamento. A computação quântica já explora a superposição. A teleportação quântica já foi demonstrada experimentalmente. Todas essas tecnologias fazem sentido dentro da física convencional, mas fazem ainda mais sentido dentro da hipótese da simulação. São tecnologias que exploram a arquitetura do sistema, que usam a trapaça do entrelaçamento para fazer coisas que parecem impossíveis dentro do espaço simulado. E há uma implicação mais profunda. Se o espaço é emergente, se o que chamamos de distância é uma construção que emerge de relações de informação, então a consciência que existe dentro do espaço poderia, em princípio, acessar conexões que ignoram o espaço. Isso não é afirmação mística, é uma consequência lógica da estrutura. Se você é um observador dentro de um sistema onde o espaço é emergente e se existe uma estrutura subjacente que conecta pontos distantes do espaço, então essa estrutura poderia, em princípio, ser acessível a um observador suficientemente sofisticado. O universo não é o que parece. O espaço não é o que pensamos. É uma interface e o entrelaçamento é a falha no código. E talvez, apenas talvez, encontrar essas falhas seja a única forma que temos de ver além da interface. Há algo injusto na forma como a história trata Einstein. E o paradoxo E.P.R. Einstein não estava errado sobre o que o entrelaçamento implica. Estava errado sobre o que deveria implicar. Einstein estava completamente certo ao dizer que o entrelaçamento parece violar a localidade. A ideia de que eventos separados no espaço não podem se influenciar instantaneamente. Estava completamente certo ao apontar que isso cria um conflito com a relatividade. Estava completamente certo ao insistir que a física precisa de uma explicação mais profunda do que simplesmente dizer as coisas são assim. Onde ele estava errado era em assumir que a explicação mais profunda tinha que ser local. O que os experimentos de Bell demonstraram e o que décadas de experimentos subsequentes confirmaram é que a natureza é genuinamente não local. Não existe uma teoria de variáveis ocultas locais que explique as correlações quânticas. Se variáveis ocultas existem, elas têm que ser não locais. E variáveis ocultas não locais são, na prática, indistinguíveis de um universo no qual o espaço não é fundamental. Einstein insistia que Deus não joga dados, que a física tem que ser determinística e local, que existe uma realidade objetiva independente do observador. A mecânica quântica respondeu: a realidade pode ser determinística e não local, ou pode ser local e não determinística, mas não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Os experimentos escolheram. A natureza é não local e a não localidade, a conexão através do espaço sem sinal, sem mecanismo, sem explicação dentro da física clássica é exatamente o que você esperaria encontrar se o espaço fosse uma propriedade emergente de um sistema de informação subjacente. Einstein
foi o primeiro a perceber que o entrelaçamento é perturbador. Só não percebeu porque é perturbador da forma certa. Há uma interpretação da mecânica quântica que trata o entrelaçamento de forma radicalmente diferente e que tem ganho cada vez mais adeptos entre os físicos teóricos. A interpretação dos muitos mundos proposta por Hugh Everett em 1957. A ideia de Everett é simples na sua forma básica. A função de onda nunca colapsa. Quando você mede uma partícula quântica, não há um colapso aleatório para um resultado específico. Em vez disso, a realidade se ramifica. Em uma ramificação, você obteve spin para cima, em outra, spin para baixo. Ambas as ramificações são igualmente reais. O universo é, nessa visão, uma estrutura em constante ramificação. Um multiverso quântico no qual todos os resultados possíveis de todas as medições ocorrem em alguma ramificação. O que isso significa para o entrelaçamento? Na interpretação dos muitos mundos, o entrelaçamento não é misterioso. Quando você mede uma das partículas entrelaçadas, o universo se ramifica. Em uma ramificação, você obteve spin para cima, em outra, spin para baixo. Em cada ramificação, a outra partícula tem o estado correlacionado. Não há ação instantânea à distância. Há apenas ramificação local do universo em cada ponto de medição. A correlação emerge quando as duas ramificações dos dois laboratórios são comparadas. Elegante, mas perturbador por razões diferentes. Se a interpretação dos muitos mundos está correta, então existem incontáveis versões de você. Em cada ramificação de cada decisão quântica que afetou seu corpo desde o Big Bang. Você não é um observador de uma realidade. Você é um nó em uma rede de ramificações. E o entrelaçamento, em vez de ser uma conexão misteriosa entre partículas distantes, é a evidência de que você e o resto do universo fazem parte de uma estrutura de informação correlacionada que só parece separada quando vista de dentro de uma ramificação específica. O espaço não é o que pensamos, é uma interface, e o entrelaçamento é a falha no código, nas muitas ou nas poucas. A conclusão é a mesma. Há uma razão prática pela qual governos e corporações estão investindo dezenas de bilhões de dólares em computação quântica. O entrelaçamento não é apenas filosoficamente perturbador, é tecnologicamente poderoso. Uma computação clássica usa bits, unidades de informação que podem ser 0 ou 1. Um computador clássico com 100 bits pode estar em um de 2, elevado a 100 estados possíveis, um número enorme, mas apenas um deles de cada vez. Uma computação quântica usa qubits, bits quânticos em superposição. Um computador quântico com 100 qubits pode estar, de certa forma, em todos os dois, elevado a 100 estados simultaneamente. E quando esses qubits são entrelaçados, as operações em um qubit afetam instantaneamente os qubits entrelaçados, sem sinal, sem atraso. Isso permite resolver certos tipos de problemas com eficiência impossível para computadores clássicos. Problemas de fatoração de números grandes, que são a base da criptografia moderna. Simulação de sistemas químicos complexos para desenvolvimento de medicamentos. Otimização de rotas logísticas com milhões de variáveis. Em 2023, computadores quânticos com mais de 1000 qubits existiam em laboratórios. Em 2025, os melhores sistemas tinham mais de 5.000 qubits, com taxas de erro progressivamente menores. Para a hipótese da simulação, a computação quântica tem uma implicação particular. Se o universo é um sistema de informação e se o entrelaçamento é a forma como esse sistema acessa a memória compartilhada
independentemente do espaço. Então, a computação quântica é, em certo sentido, uma tecnologia que explora a arquitetura fundamental do universo de uma forma que a computação clássica não consegue. Um computador clássico simula o espaço. Um computador quântico explora a estrutura que gera o espaço e talvez, se levamos a hipótese a sério, um computador quântico suficientemente poderoso poderia, em princípio, acessar camadas da realidade que a física clássica nem sequer pode descrever. Música, não estamos lá. Talvez nunca cheguemos, mas a direção é reveladora. Voltamos ao princípio holográfico, não pela última vez, porque ele aparece em quase todas as discussões profundas sobre natureza fundamental da realidade. O princípio holográfico derivado da física de buracos negros por Jacob Bekenstein, Stephen Hawking, Gerard T. Hooft e Leonard Susskind diz que toda a informação de um volume tridimensional pode ser completamente descrita por informação em uma superfície bidimensional. A terceira dimensão é emergente, e aqui está uma conexão com o entrelaçamento. O que faz uma superfície bidimensional ser capaz de descrever um volume tridimensional? A resposta está na estrutura de entrelaçamento quântico na superfície. Trabalhos recentes em física teórica, especialmente os trabalhos de Mark van Ramsdonck, Shinsei Ryu e Tadashi Takayanagi, mostraram que a geometria do volume tridimensional emerge diretamente do padrão de entrelaçamento quântico na superfície bidimensional correspondente. Regiões da superfície que estão mais entrelaçadas correspondem a regiões do volume que estão mais próximas. Menos entrelaçamento corresponde a mais distância. Em outras palavras, a distância no espaço é uma medida de entrelaçamento. Quanto mais entrelaçadas duas regiões da superfície, mais próximas elas parecem. No volume, o espaço é tecido de entrelaçamento. Isso torna a conjectura ER igual a EPR de Maldacena e Susskind ainda mais profunda. Não é apenas que buracos de minhoca e entrelaçamento são matematicamente equivalentes, é que o próprio espaço, toda a geometria que experimentamos, toda a distância e proximidade que dão estrutura ao mundo, emerge de padrões de entrelaçamento quântico entre constituintes fundamentais da realidade. Sem entrelaçamento não há espaço. Com mais entrelaçamento, menos distância. Com menos entrelaçamento, mais distância. E duas partículas maximamente entrelaçadas. Dois pontos que compartilham tudo que podem compartilhar informativamente. Estão efetivamente no mesmo ponto do espaço, independentemente de onde aparecem na projeção. O espaço não é o que pensamos, é uma interface, e o entrelaçamento é a falha no código. E também o código, há uma última conexão que precisa ser mencionada, não porque seja cientificamente estabelecida, não é, mas porque as perguntas, eles são reais e as implicações são profundas demais para ignorar. A mecânica quântica tem um problema chamado problema da medição. Quando uma partícula em superposição é medida, quando ela passa de estar em múltiplos estados para estar em um único estado, o que causa esse colapso? A teoria matemática descreve o colapso como ocorrendo quando uma medição é feita, mas o que conta como medição? Qualquer interação com outro sistema quântico, inclusive com um detector, inclusive com um fotão de luz ambiente, pode causar decoerência, mas decoerência não é exatamente o mesmo que colapso. Alguns físicos, incluindo John von Neumann, Eugene Wigner e, mais recentemente, Roger Penrose, propuseram que o colapso real ocorre apenas quando um observador consciente faz a medição. Isso é a interpretação da consciência causa o colapso. Se a consciência tem um papel no colapso da função de onda,
Se o ato de observar conscientemente é diferente de qualquer outra interação quântica, então a consciência não é apenas mais um fenômeno emergente do universo. É algo especial, algo que interage com a realidade de uma forma que outros sistemas físicos não conseguem. E se o universo é um sistema de informação, se o espaço é emergente, se o entrelaçamento é a arquitetura subjacente, então a consciência poderia ser a interface através da qual o sistema revela a si mesmo, não o observador dentro da simulação. A simulação observando a si mesma. O espaço não é o que pensamos, é uma interface. E o entrelaçamento é a falha no código. E talvez a consciência, a sua agora, neste momento, seja a forma como a interface percebe sua própria estrutura.